tenho uma palavra nessa noite que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e até ouvindo aqui a irmã Ana, abrindo o culto, não é? Veio a confirmar aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Abra conosco, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém? Até aqui nesse momento, eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre esse tema, o tempo do fim. O tempo do fim. Baixe sua fronte nesse momento, vamos orar. Paizinho querido, nesta noite, Senhor, que nós já te adoramos e te bendizemos, queremos entregar nas tuas mãos a tua santa e bendita palavra, Senhor. Ó Pai, vem falar conosco, como tem sido desde o início desse culto, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja comigo, com a tua igreja, com todos nós nesse lugar. Que a tua palavra, Senhor, ela venha atingir o nosso coração, e o desejo, Pai, que cada um que precisa receber nessa noite. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, e agora entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, que nós possamos receber este maná do céu nessa noite, que venha falar com cada coração. É o que eu te peço, e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Você pode identificar o tempo em que nós estamos vivendo hoje? Será que nós conseguimos, a semelhança da palavra, enxergar esse tempo que a gente está vivendo? É interessante porque essa palavra dessa noite, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ela se assemelha muito a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Olha que o servo de Deus, o homem de Deus, ele conseguiu enxergar aquilo que estaria acontecendo no nosso tempo, do tempo antes da volta de Cristo. Por quê? Porque esse tempo em que nós estamos vivendo é um tempo em que as pessoas já não estão mais se entendendo, as pessoas, elas já não estão mais sendo amigas de Deus. As pessoas hoje, elas estão obstinadas em conquistar
para si bens, dinheiro, poder, ser socialmente bem-sucedido. Esse é o tempo que a gente olha, esse é o tempo que o apóstolo Paulo enxergou naqueles dias com respeito aos últimos dias, e esses dias estão começando a acontecer, já estão sendo colocados diante da gente. Agora a pergunta que eu falo para você nessa noite: qual deve ser o nosso procedimento? Qual deve ser a nossa postura diante desses últimos dias? Como eu devo me comportar? Será que eu devo fugir? Será que eu devo fazer alguma coisa? É justamente isso que esse texto da palavra de Deus vai trazer para a gente. Apóstolo Paulo, quando ele deixou, esse homem de Deus, quando deixou essa palavra, ele também tinha algo para falar ao seu servo, seu filho na fé, nosso irmão Timóteo. E ele fala 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você nessa noite, que com certeza é o que nós precisamos para esse tempo. Amém? Primeira coisa que esse homem de Deus ele fala conosco, se encontra no capítulo 3, verso número 10, quando ele destaca, e ele fala, serão 3 tu porém, e o primeiro tu porém, ele diz assim: tu porém, que tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, que variadas perseguições tenho suportado, mas de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Amém? Primeira coisa que o apóstolo Paulo ele coloca para mim e para você nesse tempo do fim, ele está querendo nos dizer: tu porém tens seguido de perto, tens seguido de perto a presença de Cristo, tens seguido de perto aquilo que você tem aprendido, aquilo que está sendo ensinado ao teu coração. Irmãos, se faz necessário seguir de perto. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele coloca a mesma condição na qual ele passou, porque ele disse que enfrentou lutas e batalhas nestas 3 cidades quando ele estava fazendo a obra missionária. Na sua viagem missionária à Europa, ele estava pregando para estes lugares, mas nestes lugares em que ele foi, o primeiro, quando ele foi em Antioquia, as pessoas ali começaram a invejar a sua vida, as pessoas começaram a caluniar a vida do servo do Senhor, as pessoas começavam a expulsar a presença do servo de Deus daquele lugar. Por quê? Porque as pessoas não queriam receber Jesus de perto, as pessoas não queriam ali estar em comunhão com Cristo, as pessoas queriam viver a sua moda, ao seu desejo, ao seu coração. E a palavra de Deus nos diz que quando ele foi expulso daquele lugar em Antioquia, ele chegou a ir em Icônio, e quando ele chegou ali em Icônio, irmãos, as pessoas que estavam ali prepararam uma emboscada, uma cilada, começaram a insultar a presença do homem de Deus, quando ele levou a mensagem do Evangelho. E naquele momento, o homem de Deus ele se retira, ele foge deste lugar.
porque ali as pessoas não queriam ouvir de Cristo. E ele fala também que depois de ele sair daquele lugar, ele vai a Listra, e quando ele chega a Listra, irmãos, Paulo é apedrejado. As pessoas não se conformam de ver ele ali. Paulo é tratado mal, expulsam ele para fora da cidade, quase matam o servo de Deus naquele lugar. Igreja, o primeiro conselho para mim e para você: segue de perto a Cristo, segue de perto a sua presença. E este seguir de perto é quando nós dependemos de Deus na oração, dependemos de Deus em todas as nossas ações. Em todos os momentos em que a gente está vivendo, a gente sabe que o Pai está no controle da minha vida e da sua. Por isso, quando nós estamos no caminho do Senhor, nós sabemos que Deus vai cuidar de mim e de você, porque você está seguindo junto com Ele. Você não abriu mão do mundo, você continua abraçando as promessas de Deus na sua vida. Aleluia! Segue de perto. Às vezes, as realidades que a gente vive nos fazem seguir de longe. As provas, as batalhas, elas tentam nos afastar de Jesus. Às vezes a gente olha e não vê uma saída, e a gente fala: será que Jesus me esqueceu? Será que Jesus me abandonou? Por que eu estou passando por tudo isso? Irmãos, nós precisamos entender que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos às provas, às batalhas dessa vida. Nós não podemos nos entregar e começar a olhar para nós e dizermos: mas é comigo? Não, não é só com você, não, é com todos nós. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos batalhas, todos nós estamos muitas vezes no campo de batalha. Estamos precisando a cada dia da nossa vida entender que o caminho para o céu, o caminho na qual você vai ser bem sucedido na presença do Senhor, o caminho que vai te levar a você à presença do Pai, é quando você começa a seguir Jesus de perto, é quando você entende que Ele que vai te levar para a presença do Pai, quando você entende que Ele que lhe tem as chaves do céu, é Ele que nos conduz à nossa vitória, é Ele que tem preparado todas as coisas para que eu possa ser bem sucedido nessa terra. Ele me chamou, e Ele te chamou para seguir perto dEle. Ele sabe o que você enfrenta, o que eu enfrento. Ele sabe das nossas batalhas, mas Ele sabe também que você é uma vida transformada, que você conheceu do seu amor, que você entende que sem Ele você não pode fazer nada. Abrace a presença de Cristo na sua vida. Não deixe com que as realidades desse mundo tirem a visão que Cristo tem para você. Não se permita deixar com que a dúvida bata no seu coração. Não se permita olhar para trás, mas saiba que você tem um alvo, você tem algo que Deus preparou para você. E você precisa entender
que nessa corrida cristã, a gente não pode olhar para os lados, a gente não pode olhar para trás, mas nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, é Ele que vai estar à frente das nossas batalhas, é Ele que é o nosso general. Ele não perde uma por você, porque Ele te ama, Ele te guarda, Ele está presente na sua vida em todos os momentos. Muitas vezes você não vê, mas Ele está ali te guardando. Muitas vezes você não enxerga, mas Ele está ali te livrando de um assalto, Ele está ali te livrando de sofrer um infarte, Ele está ali te livrando de sofrer alguma coisa desse mundo. Quando você segue a Cristo de perto, a Bíblia diz, apóstolo Paulo diz, que Ele nos livra de todas as dores, Ele nos livra das provas, das lutas, como Paulo disse aqui, Ele me livrou em tudo. A gente precisa acreditar nessa palavra. O segredo para esse tempo é seguir Jesus de perto, o segredo é não perder a presença dEle, é ter o olhar fixo nele, que Ele vai à frente da nossa vida e nós temos que ir atrás, para continuarmos sendo abençoados nessa terra. Amém? Segunda coisa que o apóstolo Paulo ele coloca para a gente, se encontra aqui no capítulo 3, verso número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Segunda posição importante para nós nesse tempo do fim, Paulo fala, permanece na presença do Senhor. Primeiro nós temos que segui-lo, segundo nós temos que permanecer. Há uma diferença nesses dois verbos, porque permanecer, ele está falando de momentos de crise, momentos nas quais a gente enfrenta nesse mundo adversidades, e quando você está enfrentando uma batalha, você está diante de um grande problema. Muitas vezes a gente tem esse desejo, né? Deixa eu fugir desse lugar, deixa eu ir embora desse lugar, isso aqui não está fazendo bem para mim, não é assim? Mas se foi o Senhor que te colocou ali, se for Deus que te colocou aqui, irmãos, permaneça naquilo que o Pai está fazendo contigo. Como é importante a gente entender isso. Você vai para a palavra de Deus e você encontra muitos exemplos sobre isso. Uma certa vez Jesus estava pregando um sermão aos seus discípulos, e alguns olharam para Cristo e falaram, duro é esse sermão, duro é essa palavra, Jesus, que tu está pregando para a gente. E a Bíblia diz que muitos discípulos começaram a ir embora. Jesus olhou para os seus que ficaram e disse a Pedro, tu também quer ir, Pedro? Pedro olhou para ele e falou assim, Jesus, para onde eu vou, se só tu tens as palavras da vida eterna, só tu tens aquilo que eu preciso para chegar à presença do Pai. Irmãos, vão ter momentos em que a gente não vai se agradar,
Vão ter momentos em que a gente vai pensar: mas Jesus, tu podia agir de forma diferente, tu podia ter feito desse outro jeito. Mas você vai concluir comigo e vai chegar à seguinte conclusão: Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe o que está fazendo na nossa vida. Por isso, irmãos, é muito importante permanecer, é muito importante a gente entender que junto com Ele, ficando com Ele, nós iremos alcançar as vitórias que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua. Você olha ali para aquela multiplicação dos pães e dos peixes, quando aquela grande população de quase 15 mil pessoas estavam ali, e Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam ali e disse: já faz 3 dias que esse povo permanece comigo, 3 dias sem comer, 3 dias sem se alimentar. Sabe por que é importante permanecer? Porque Jesus, Ele vê o que você não vê. Sabe o que Ele vê? Quando você permanece com Ele, Ele vê o teu futuro, Ele enxerga lá na frente. Por isso é importante permanecer, porque quando eles estavam ali naquela multiplicação dos pães, e Jesus viam que não podia os despedir sem alimentar aquelas pessoas, porque elas iam desfalecer, Jesus enxergou algo que eles necessitavam para aqueles dias. Irmãos, você acha que Jesus não sabe o que você precisa? Você acha que Jesus não conhece as tuas dificuldades, as tuas provas? Ele sabe de tudo, mas Ele quer com que você permaneça, Ele quer com que você mostre a tua fé diante da sua presença, Ele quer com que você abrace a presença dEle, confie em tudo que Ele está fazendo para você. Segundo lugar, eu tenho que permanecer diante desse tempo tão difícil, tempo do fim. Eu preciso seguir a Cristo em primeiro lugar, e em segundo lugar eu preciso permanecer, não importando o momento, a prova, a luta, a dificuldade, eu preciso ficar com Ele. Mas há um terceiro, que eu achei muito interessante, e que se encontra no capítulo 4, 2 Timóteo 4, um pouquinho para frente, verso número 5, quando ele diz assim: tu porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ser sóbrio em todas as coisas. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, irmão? Você não pode ser um camarada de duas caras. Você não pode ser um rapaz ou uma mulher de 2 pensamentos. Você tem que saber o que você quer na sua vida, ser equilibrado, ser sóbrio. Você precisa ter uma posição na presença de Cristo. E quando a gente entende isso, Paulo fala assim: suporta as aflições. Isso aqui vai de encontro, né? Vai totalmente ao trabalho da prosperidade que está sendo pregado, não é? Quando você olha aqui as igrejas que estão pregando prosperidade e falam que você não sofre, que você não fica doente, que você vai ser rico, aí Paulo chega e fala assim: suporta as aflições, suporta as crises, suporta os momentos difíceis. Paulo está falando uma realidade muito importante. Olha o verso 7: combate o bom combate. Combate
o bom combate. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos combater os nossos pensamentos da carne. Nós precisamos combater aquilo que o mundo tenta influenciar você. Deixa eu dar um exemplo para você bíblico. Abraão, o grande homem de Deus, o pai da fé, certa vez ele recebe um chamado do Senhor, e o Senhor chama ele e fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu mandar. Irmãos, a Bíblia diz que Abraão tinha promessas. Obrigado, varão. Abraão tinha promessas, mas quando ele saiu, a primeira das promessas era que Deus mostraria a terra na qual ele viveria. E quando ele sai do lugar que Deus mandou, ele leva consigo quem? Seu sobrinho Ló. Era desejo de Deus que Ló saísse, sim ou não? Não, porque Deus tinha dito: sai da casa do teu pai. Não era desejo que Deus levasse, que Abraão levasse Ló, mas Abraão levou. E a promessa, naquilo que Deus queria trazer para a vida de Abraão, não acontecia. E Abraão andava, Abraão caminhava, Abraão ia à frente, e nada de Deus mostrar a terra. Até que houve um momento em que os pastores de Abraão e de Ló começaram a entrar em crise, porque já não conseguia mais os rebanhos comerem juntos. O que aconteceu? Abraão foi para um lado, Ló foi para o outro. Agora, o interessante de tudo isso, que me chamou muita atenção, se você quiser abrir, eu vou ler aqui, se não quiser, fique em paz. É que em Gênesis capítulo 13, verso número 14, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os teus olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei a ti e toda a descendência para sempre. Deus só mostrou a terra para Abraão depois que ele se separou de Ló. Eu quero fazer você pensar nessa noite. Não era desejo de Deus que Ló estivesse ali. Deus tinha uma promessa com Abraão, mas ele trouxe o Ló com ele. Você já parou para pensar que Deus quer da minha vida, da sua, coisas que nós larguemos nessa vida, para que a gente viva a promessa do Senhor? Você já parou para pensar que muitas vezes existe um Ló que nós estamos carregando na nossa vida, estamos carregando nesses dias, e que tem atrapalhado o processo de Deus trabalhar? Não tem sido bom, porque quando Deus falou comigo, Deus falou com você, a gente deu aquele jeitinho. Não, mas não tem problema também se eu fizer isso aqui. Irmãos, com Deus não tem jeitinho. Ou você faz aquilo que Deus manda, você vai ter que escolher: ou você continua com o mundanismo, ou você continua com a promessa. Quando ele se separou de Ló, Deus mostrou a promessa da terra.
Ele estava na terra da promessa já, mas ele não conseguia enxergar o que Deus tinha. Irmãos, isso é para a gente pensar. Nós precisamos combater os nossos pensamentos, precisamos combater muitas vezes os nossos desejos do coração, porque eles influenciam a nossa caminhada cristã. Eles não deixam com que a gente avance muitas vezes, porque nós estamos carregando um ló, estamos carregando algo que não deveríamos carregar. Paulo disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo combateu a incredulidade, o mundanismo, a carnalidade. Paulo combateu para que as coisas desse mundo não tomassem forma na sua vida espiritual, não fossem prioridades na sua vida. Ele combateu com fé, com coragem. Ele venceu a sua batalha. E sabe por quê que a gente tem que combater? Olha o que diz aqui o verso número 8: porque já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, dará a você naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Há uma coroa te esperando. Sofre as aflições, faze um trabalho do evangelista, cumpre o teu ministério. Deus está falando: olha, você não pode parar, trabalhe, faça a obra. Se a gente olhar para os lados, a gente para, irmão. É tanta podridão, é tanta coisa errada. Se a gente olhar para o lado, a gente vai ver o defeito do irmão, o defeito da irmã, o defeito do pastor. E Deus não quer que você olhe para defeito. Você quer que você trabalhe. Põe os teus olhos em Cristo, põe os teus olhos no Senhor e caminha na direção que Deus colocou você. Mas você tem que combater. Eu não vou deixar com que esses pensamentos invadam meu coração. Eu não vou começar a olhar os defeitos do irmão, nem os defeitos da irmã, não. Eu vou olhar para Cristo. Paulo combateu. Ele combateu o bom combate da fé. Ele acreditou que aquelas promessas que Deus tinha para ele chegaria no fim da sua vida, e ele poderia declarar que a mão do Senhor guardou ele, que ele venceu os momentos mais difíceis da sua vida. Irmãos, é um combate. Pastor, mas as pessoas estão largando da obra, as pessoas estão olhando para trás. Irmão, não importa se fulano está olhando, o irmão vai ter que estar olhando para lá, mas você tem que olhar para frente, porque há um céu que te espera, irmão, irmã, há um céu, há uma coroa que te espera, algo especial do Senhor para você. Nessa última hora só existe alguém que está interessado em que você olhe para o lado: é o teu inimigo, o teu adversário, que vai querer te mostrar defeito, que vai querer te mostrar situações que estão ao teu redor. Combata esses pensamentos, combata esses olhos. Tenha olhos bons, como disse Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Mas se os teus olhos forem maus, grandes serão as tuas trevas. Olhos bons. Acredite nas pessoas. Pastor, mas ela já me passou o pé. Acredite. Não por você, mas por Cristo. Eu por mim, mas por Cristo. Eu continuo acreditando. Se eu olhar para mim, eu vou viver na carne. Mas se eu olhar para o Pai, eu vou viver Cristo na minha vida. Por isso é importante a gente combater dentro de mim. Existe uma natureza pecaminosa, aquela natureza que eu era antigamente, ela ainda está aqui, mas eu estou com a nova natureza também. Então há uma luta. A carne querendo com que você só veja defeitos, a carne que quer nos levar a enxergar só as coisas erradas, prostituições, pecados e outras coisas mais. Mas há uma outra natureza, que eu nasci de novo, que é a natureza do Espírito, que me faz olhar para o homem regenerado, que me faz olhar para as pessoas imperfeitas também desse mundo, que me faz acreditar que elas podem mudar também, que elas podem ser pessoas novas, criaturas também. Deus me levantou para isso. Acredite que Deus pode fazer milagres ao teu redor. Acredite. Deixa o Ló. Tira esse Ló que está te atrapalhando, está te fazendo mal. Tira ele nessa noite. Põe ele por terra. Eu vou viver a palavra de Deus. Eu vou viver a promessa do Pai na minha vida. Eu vou tomar posse da palavra do Senhor. Eu vou andar na presença de Cristo. Aleluia. Glória a Deus nessa noite. O interessante é quando você olha para o homem de Deus, você vê o que ele fala. Porque quando ele escreveu essas cartas, irmãos, ele estava preso. Imagina, encarcerado, preso, sem condições nenhuma de fazer nada, esperando a morte chegar. Mas ali naquele lugar, naquele calabouço, naquele lugar frio, naquele lugar sem esperança, ele tinha palavras que me encorajam. Olha o que ele diz aqui, verso 16: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. No meio do nada, no meio da prova, no meio da crise, ele consegue enxergar a mão de Deus sobre ele. O Senhor me revestiu, o Senhor me socorreu, o Senhor me assistiu. Irmãos, que o Senhor nos dê olhos nesses dias, que o Senhor nos dê olhos espirituais para enxergar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos, porque nós precisamos começar a enxergar o livramento de Deus na nossa casa.
Precisamos enxergar o que Deus está operando dentro da nossa vida, lá no trabalho. Tire a desconfiança do teu vocabulário. Acredite que Deus está à frente. Não é porque o homem falou alguma coisa para você, e eu estou falando para alguém aqui nessa noite, não sei porquê, mas o Espírito Santo sabe. Alguém falou alguma coisa para você, não acredite, diz o Senhor. A última palavra vem de mim, diz o Senhor. Sou eu que dou a última palavra. Aleluia. Um homem preso, aniquilado. Verso 18: o Senhor me livrará. Mas como? Estava preso, encarcerado, estava esperando a morte. O Senhor vai me livrar. Mas quando ele fala essas palavras, ele não está falando do livramento físico, mas do livramento espiritual, daquela opressão que ele estava sentindo, daquele medo, daquele flagelo que ele estava passando. E ele fala: o Senhor vai me livrar disso, o Senhor vai estar comigo, para fazer enxergar aquilo que Ele está fazendo no meu ministério. Nós temos muito que aprender com Paulo. Nós temos muitas coisas para receber desse homem de Deus, porque os dias são maus, o tempo do fim está chegando, e se você não for diferente, se você não for como a palavra de Deus ela nos ensinou nessa noite, você vai correr o risco de deixar com que o medo invada a sua vida. Você vai correr o risco de perder a tua salvação. Você vai correr o risco de sentir dissabores terríveis na sua vida. Por isso, irmãos, recebe essa palavra nessa noite na tua vida. Livra-se do teu ló nessa noite. Deus vai te mostrar promessas maravilhosas para a tua vida. Caminha em direção ao alvo. Vai caminhando nesses dias, confiando no teu general, Jesus Cristo, da sua vida. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que muitos de nós chegamos aqui nessa noite com muitos questionamentos, com muitas provas. Eu quero nessa noite orar com você. Deus é poderoso para te livrar nessa noite desses pensamentos ruins. Deus é poderoso para te livrar nessa noite das ações malignas que estão diante de você, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono da tua vida. Acredite nas promessas do Senhor nessa noite. Amém? Vem aqui.